Saudações aos leitores do DefesaNet. Aqui quem está falando é a Nicole, editora, e eu estou aqui hoje com o senhor Thierry Martin, representante no Brasil da Kudelski Security, empresa de segurança cibernética, e a gente vai conversar um pouco sobre a empresa, sobre alguns dos serviços e sobre cibersegurança em geral, que é um tema recente, importante, e defesa cibernética é um assunto que está ganhando cada vez mais relevância, tanto no cenário nacional aqui no Brasil, quanto no cenário global. Então, boa tarde, senhor Thierry, muito obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, muito obrigado pelo tempo e atenção. Para começar, eu pesquisei um pouco, visitei o site da empresa e eu percebi que vocês têm mais ou menos 3 eixos de trabalho, que é consultoria em termos de segurança das redes dos clientes, monitoramento dos dados e defesa propriamente dita em caso de algum ataque, de alguma situação. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como funciona cada uma dessas 3 partes do serviço. Certo. Realmente a Kudelski Security oferece vários serviços de segurança para a região Brasil, América do Sul. Nós temos focado bastante mais na parte de comunicação seguras. É uma parte em qual nós temos alguns produtos que mostramos na LAD e que são Uhum. focados para esse mercado local. Então, na parte local, é um pouco menos focado em serviços e mais focado em alguns produtos pelos quais sentimos uma atração no mercado brasileiro, tanto de defesa militar quanto segurança pública e áreas relacionadas. Então, quais produtos seriam esses? Porque eu ia perguntar justamente, já que vocês expuseram na LAD, maior feira de defesa na América Latina, quais produtos são esses e quais são específicos justamente para esse setor militar de segurança pública, que é um setor crítico, é sensível, tem aspectos e demandas bastante específicos? Certo. O primeiro produto que nós temos colocado bastante para frente é o SOC, né? O Security Operations Center. Ou seja, o grupo Kudelski desenvolveu e integrou várias ferramentas para montar um SOC que tenha cuja parte crítica é desenvolvida pela própria Kudelski. Então, por exemplo, toda a parte da inteligência do SOC é produto da Kudelski Security. Então, podemos trazer o SOC ou como um serviço. Então, isso é um serviço que Uhum. está disponível na região, porque já temos um SOC montado e podemos incluir o monitoramento de alguma rede, podemos incluir a infraestrutura de alguma organização dentro do monitoramento do nosso SOC atual. Mas também nós fornecemos a possibilidade de montar um SOC ou dar consultoria para montar um SOC ou montar o SOC, operar o SOC e transferir o conhecimento e a operação a uma organização. Essa forma de trabalho é mais popular com forças armadas, com uma infraestrutura própria, particularmente Uhum. quando se trata de segurança, e inclusive retomar o conhecimento da tecnologia e poder seguir trabalhando com o produto próprio mesmo, né? Qual é a infraestrutura, então, de um SOC? O que é, como é que funciona? Já entrando na parte um pouco mais técnica. Só que ele começa pelo próprio edifício, né? Para ter um lugar bastante seguro, não espionável, né? Sim. Colocado estrategicamente, às vezes, para grandes redes, o lugar geográfico até é importante, e se for Forças Armadas, para ter também uma defensibilidade do local, né? Uhum. Essa parte nós não fazemos. Depois tem um centro de monitoração que tem um display bastante grande que permite ver os alertas. Se tem alguma alerta, alguma coisa que está acontecendo na rede que indevida ou que chama atenção.
E daí para frente são estações de trabalho para analistas para poder investigar alarmes, alertas ou Uhum. potenciais problemas, ou mesmo do próprio dia a dia, ou investigação proativa, né? É um centro, como se vê bastante em noticiários ou Uhum. até em vários filmes, né, atuais, que funcionam 24 horas e de analistas que podem já investigar e tomar ações em caso de alertas de segurança imediatamente. Fora esse centro, claro, tem toda a extensão da rede propriamente dita, Sim. que normalmente também é operada de um NOC, né, que é o Network Operation Center, que se Uhum. preocupa com a parte física e se a rede funciona e arrumar incidentes na rede. E se a rede for muito extensa, essa rede acaba tendo o que chamamos de sondas, não, probes, Uhum. em algumas partes estratégicas da rede que vão fazendo análises, no mínimo vai ter um probe em algum lugar, e que vão fazer análises, catar logs de tudo que acontece na rede, qualquer tipo de acesso, a relativamente baixo nível, né? Não se trata tanto do que um usuário está fazendo, senão de para onde vai o tráfego de dados, de onde vem, quais portas estão sendo acessadas com qual frequência. E todo esse log é muito log. Uhum. Pode ser variar de alguns milhões de linhas de logs até alguns bilhões de linhas de log Sim. por dia, né? Numa rede bastante extensa. Uhum. E o SOC ele tem essa inteligência de poder analisar em tempo real todos esses logs e sinais da rede e encontrar configurações que são suspeitas. Esse trabalho do SOC é importante de analisar o que acontece contra a base de dados de modelos de ataques conhecidos, contra a informação atualizada. Uhum. Por exemplo, se sair um novo vírus for descoberto hoje, é importante entender como ele funciona e que o SOC já tenha essa inteligência para analisar se esse tipo de modelo está aparecendo na rede, né? Uhum. Se esse novo vírus redireciona tráfego de rede para um site suspeito, então é importante que o SOC tenha essa inteligência para ver se isso está acontecendo na rede no momento. Sei. Então, esse é o SOC. É realmente uma enorme análise de log com bastante inteligência e uma parte de ferramentas que permite ver facilmente se está acontecendo algo, o que está acontecendo e ferramentas para poder investigar, chegar ao ponto e intervenir da maneira mais devida. Nossa, muito, muito interessante essa descrição. Digamos que a abrangência e a profundidade, digamos, da rede de investigação desse SOC, o que vai ser investigado e processado nesses centros, varia de acordo com as demandas de cada cliente, de cada setor que vocês atendem naquele centro, não é? Nem tanto. O tamanho do SOC varia muito, logicamente, com o tamanho da rede e com a demanda específica do cliente. Agora, o que é analisado tende a ter uma certa semelhança, Uhum. porque são tipos de ataques, tem vários tipos de ataques, né? Pode ser um ataque feito de dentro, pode ser vazamento de dado voluntário, pode ser um vírus que está se propagando, mas não ainda fazendo nada ilícito ou nada destrutivo. Uhum. Pode ser uma máquina que foi contaminada por algum software que agora está ativo e por isso deve ser rastreado. Esse tipo de ataques, eles são basicamente os mesmos entre todo tipo de rede, que Uhum. tem os genéricos e depois tem uns ataques que podem ter sido confeccionados especificamente para essa rede, tentando reproduzir um usuário conhecido, até uma pessoa conhecida dentro da Sim. organização. Um exemplo, eu acho que é o melhor exemplo que tem é o Uhum. famoso vírus Stuxnet, né, que saiu vários anos atrás, que foi Aham. confeccionado para infectar
as máquinas centrífugas que serviam para a produção de material radioativo no Irã. Como esse ataque foi bastante sucedido, atrasou em pelo menos 2 anos todo o programa nuclear do Irã. Isso é chamado de targeted attack. Esse tipo de ataque é bastante comum. Qualquer organização que tenha alguma visibilidade, com certeza já passou por esse tipo de ataque. Não com a sofisticação dos Stuxnet, né, que já é alguma coisa extremamente sofisticada, mas às vezes os targeted attacks têm bem pouca sofisticação. Né? Tem targeted attack tão simples quanto comprar um pendrive. Isso é um tipo de ataque que já vimos, né? É super, super barato fazer esse tipo de ataque. Comprar um pendrive, colocar um vírus dentro que vai, na verdade, simplesmente instalar um cliente de administração remota da máquina. Sim. Então, se isso estiver num pendrive, e quando o pendrive for inserido numa máquina, se essa máquina permite o auto-run, a máquina vai executar o programa executável que está no pendrive. E se esse programa for discreto, o usuário nunca vai perceber. E esse programa ele pode se instalar na máquina como sendo um remote admin, que permite a pessoa que colocou isso lá se conectar invisivelmente na máquina e fazer tudo que o usuário dessa máquina possa fazer. Usar os acessos dele, nunca vai ter suspeição de nada na rede, porque será visto como a atividade normal deste usuário. E esse pendrive, nós vimos uns casos, né, que simplesmente pega o pendrive desse, escreve folha de salários 2015 e joga no chão na entrada do estacionamento da empresa. A primeira pessoa que acha, aí é meio que uma loteria, mas se uma pessoa com acessos bons pegar isso do chão e inserir na máquina dele por curiosidade, ele não vai achar a folha de salário da empresa, mas a máquina dele está infectada e pode ser usada à vontade por um pirata que consiga fazer um acesso remoto. Isso é um targeted attack bem pouco sofisticado. E parece uma coisa meio surreal, mas pelo que o senhor conta, acontece muito, não é? Acontece muito sempre que a gente vê no noticiário que tal informação vazou de uma companhia, que uma companhia foi infiltrada, muitas vezes é resultado de um desses targeted attacks, que pode ser feito por e-mail, que pode ser feito de muitas formas, né? Inclusive, muitas vezes esse targeted attack, quando requer ação do usuário, por exemplo, nós vimos na Kudelski, que é um e-mail que veio como sendo o e-mail do nosso próprio diretor de finanças, que mandou para algumas pessoas chaves da empresa, que tem muito acesso, dizendo, olha essa análise, eu queria a sua opinião. E era um Excel. Se abriu um Excel, não tinha nada muito interessante. Só que no Excel jogava, de novo, um programa que vai instalar um programa de remote admin para a pirata poder usar esses direitos de acesso. Entendi. A pessoa que clica esse Excel, só por clicar o Excel, já contaminou a máquina. Agora, uma companhia que tiver um SOC, vai aparecer na hora, porque o que esse Excel fazia? Ele também mandava para um site, porque ele mandava para um site completamente legítimo. Só que esse site legítimo foi hackeado. E lá eles puseram um vírus que, acessando o site, ia ser executado também para infectar a máquina. Então, tem muitas formas de contaminar assim, que permite tomar controle basicamente de um usuário do computador dele dentro de uma organização. Deixa eu passar para a próxima pergunta, porque os exemplos parecem enredos de filme, mas é muito interessante. Então, partindo de todos esses cenários que o senhor me descreveu, como que faz, no caso a Kudelski, como faria para contra-atacar, para defender dessas situações, e especificamente no setor de defesa, no setor militar, de novo, considerando que vocês estavam presentes na LAAD, e que é um setor em que os dados são sempre muito críticos e que segurança em rede é fundamental. Como é que se faz para proteger nesse setor? Exatamente. Como você bem mencionou, esse setor ele tem uma criticidade bem maior, porque se conseguir alguma informação de uma empresa privada, ela pode ou não ser crítica. No caso de defesa ou também governamental, é muito mais provável que
que seja crítica, a gente sempre brinca do plano de batalha, né? Uhum. Se esse vazar, pode custar, gerar danos bastante extremos, né? Sim. O nível de defesa fica muito mais sofisticado e é aí que a Kudelski Security pode agregar mais ainda, né? Uhum. Porque começa a entrar no nível de segurança muito avançado. Por exemplo, começa com algo que todos os países estão desenvolvendo de uma forma ou outra, é poder fazer uma análise de que os próprios equipamentos de transmissão não sejam usados para espionagem, né? Ou seja, que não tenham backdoor. Hoje é relativamente comum governos estabelecerem laboratórios que permitem analisar os componentes eletrônicos dos routers utilizados nas redes Uhum. para conferir que eles não tenham backdoors implementados propositalmente pelos fabricantes para que governos tenham acesso às redes de comunicações de qualquer outra organização, né? Então, grandes fabricantes de equipamentos de comunicação que compõem, na verdade, a própria base da internet, têm implementado backdoors dentro de semicondutores, ou seja, são backdoors que são extremamente difíceis de encontrar, para poder ter acesso a qualquer rede de dados no mundo. E isso que escutamos muito na imprensa, da NSA, que tem acesso a telefone de presidentes, Uhum. é uma realidade, né? Inclusive, na China, quando se licita para o governo, é mandatório a implementação desses backdoors. Nossa. Então, não é nem algo que é necessariamente muito segredo, né? Uhum. Então, isso é uma parte, né? Nós temos feito isso, embora não é um dos serviços que mais tem demanda na região e começa a ser algo um pouquinho menos complicado de fazer, mas nós temos ajudado com consultoria em montar laboratórios desses que permitem procurar e encontrar backdoors, Uhum. como treinar equipes para usar esses laboratórios e ter esse know-how, né? Outra parte dessas comunicações é ter até uma encriptação própria. O Brasil já está bem na frente disso, porque, inclusive, passou uma lei recentemente, o governo brasileiro não pode usar uma encriptação que não seja nacional, que não seja brasileira. Interessante isso. É interessante, não é novo, mas o Brasil tem sido relativamente rápido em implementar essa lei e isso vai começar a trazer esse nível de controle da segurança, né? Uhum. Mas em organizações militares normalmente já tem feito isso. A própria Marinha brasileira desenvolveu sua encriptação, a FAB também. Então isso vai no sentido de um processo cada vez mais usado. A Kudelski Security no meio disso traz mais integração. Por ser uma empresa estrangeira, não podemos trazer essa encriptação, mas nos Sim. trazemos muitas ferramentas e integração dessa encriptação. Então, nós temos, por exemplo, mecanismos e ferramentas de segurança bastante interessante. Um dos produtos que trouxemos na LAD é um DRM nosso, que chamamos de PRM, que permite ter um controle sobre todos os tipos de documento dentro de uma organização. Então, por exemplo, permitiria que uma organização, podemos dizer um banco, mas pode ser também forças armadas, Uhum. para que ele tenha um controle perfeito sobre a distribuição e uso de qualquer documento. Documento podendo ser um documento Word, Excel, mas pode ser uma foto, pode ser um filme, pode ser um documento, um arquivo, mas pode ser também um streaming, como um filme, né? Tipo YouTube. Sei. Permite que quando esse conteúdo, esse documento é produzido, quem o produziu pode dizer quem vai poder usar, Uhum. onde, quando, em que região geográfica, em que hora do dia, em que dia da semana. Não tem limite às regras que podem se impor sobre o consumo desse documento. Então, voltando ao exemplo do plano de batalha, né? Uhum. Quando o plano de batalha for produzido, pode decidir quem tem direito de ver
esse plano de batalha, pode restringir o uso dentro da área de operação e dizer só até tal data e nunca de noite. Inclusive, pode restringir quais tipos de equipamento poderiam acessar. Então, poderia dizer, não se permite desktop, só notebook e celulares Android, por exemplo. Realmente, o limite é a imaginação. E a vantagem é que essa ferramenta nós já temos integrado em virtualmente qualquer equipamento que tenha uma tela. Já funciona em Windows, Macintosh, iOS, Android, BlackBerry, etc. Então, isso é uma ferramenta prática. E a encriptação que usamos para isso é uma encriptação nacional brasileira, que não é nossa, mas que integramos com esse produto. Esse produto interessante, ele já é usado no Brasil em milhões de aparelhos hoje. Mas não para defesa cibernética. Ele é usado para acesso a conteúdo de TV por assinatura. Se olhar no App Store, no Play Store, baixar o aplicativo da NET, ele permite acessar o conteúdo da NET, mas ele restringe o conteúdo que você assinou. Ah, sim. Inclusive, você é assinante NET? Sim. Então, se você usar o Now da NET, comprar um filme, você vai poder ver esse filme fora de casa no seu iPhone ou Android. Se baixar esse aplicativo, só fazer o login e você vai poder ver os filmes que você comprou no Now, ver os filmes dos canais que você assina, e inclusive ver a grade de programação. Tem muito mais coisas no aplicativo da NET, mas ele usa o nosso PRM para controlar o acesso. Tá. Outra pergunta, de novo voltando para o setor militar, para a presença de vocês na feira. Aqui no Brasil, quem desenvolve essa questão, quem leva à frente essa questão de segurança cibernética, fez o trabalho durante a Copa de 2014 e estará envolvido durante as Olimpíadas do Rio, é o Exército com o Centro de Guerra Cibernética. É, digamos, o projeto estratégico de alta tecnologia que eles abraçaram. Eu queria saber se a Kudelski chegou a fazer contato com o Exército sobre a possibilidade de trabalhar, oferecer alguma coisa, se já existe, se existe a possibilidade, existe o interesse, porque já que aqui no Brasil essa área estratégica ficou a cargo do Exército. Sim, houve contato, há interesse. E, inclusive, temos produtos que achamos que podem agregar bastante para esses eventos. Considerando o tipo de trabalho que o Exército faz em termos de guerra cibernética, o que seria interessante? O que a Kudelski poderia agregar no que o Exército já faz? Claramente, o SOC que temos é bem interessante, porque nós poderíamos montar um SOC que permitiria um monitoring muito bom. Nós não somos a única companhia que propõe SOC. O SOC ele é uma integração de vários produtos do mercado que várias empresas podem fazer. Onde a Kudelski Security se destaca, que nós temos um SOC que nós montamos com componentes, particularmente os componentes críticos, produzidos pela Kudelski, que é uma empresa suíça. Me explico. A Suíça não faz parte das Nações Unidas e não tem obrigação de transparência com as Nações Unidas. Um dos problemas que tem hoje em dia, e que foi particularmente evidenciado pelas atuações, entre outras, do Edward Snowden, é que tem governos que têm interesses e meios de monitorar o que outros governos fazem. O nosso produto SOC, ele não conta com fornecedor norte-americanos para as partes críticas, nem fornecedor de países que têm obrigações de transparência dessa informação. Então, nós temos componentes que desenvolvemos na Suíça e a Suíça não tem obrigação de acesso à informação que outros componentes têm. Ou seja, é livre de bisbilhotagem. É uma boa definição, em termos simples, né? No caso, para oferecer para o Exército, seria então esse centro de controle e de integração do
do trabalho que ele já vem desenvolvendo. Sim, exatamente. Além disso, nós temos bastante experiência em atuação de defesa cibernética, que fazemos há mais de 15 anos na área de mídia. E achamos que os nossos componentes mais críticos, particularmente a inteligência do SOC, é bastante bem montada, é bastante bem feita e entregue. Daria para adaptar, então, esse know-how do setor de mídia para trazer para o setor de defesa, especialmente no cenário dos grandes eventos, porque a gente tem Rio 2016 aí no horizonte mais próximo e tal, então daria para adaptar essa estrutura. Sim, sim, exatamente. Outro produto que é muito focado a esses eventos críticos é que temos uma integração muito avançada, inclusive disponível hoje no Brasil, de LTE 4G. Uhum. Então, não se trata de um uso do 4G num âmbito comercial, como o Vivo, Claro e outros propõem. Sim. É realmente um sistema de operação crítica em campo para cobrir uma área limitada com uma comunicação LTE, que é uma comunicação de voz, mas de dados também, em banda larga, com segurança, inclusive com encriptação, com um mini SOC embedido no sistema, que permite já ter um controle de qualquer risco de ataque a esta rede de comunicação e que também já está integrada com o nosso PRM e permitiria ter uma proteção de documentos ou de informação crítica dentro dessa rede e fora dessa rede. Isso é um sistema que nós tínhamos na LAD para mostrar. Montamos uma rede LTE no nosso stand, que com certeza cobria o stand de vocês, mas não além, porque não podemos emitir muito e atrapalhar todo mundo, mas tinha essa mini bolha 4G em volta do nosso stand, que permitia, com alguns aparelhos que tínhamos lá, já fazer, por exemplo, uma chamada telefônica ou um video call, ou transferir arquivos, vídeos ou imagens de forma segura, com um SOC que estava também lá no nosso stand, em duas telas, já podia ver qualquer atividade suspeita que aconteça nessa rede de comunicação 4G. Aliás, o DefesaNet publicou sobre essa tecnologia, sobre o 4G LTE. Exatamente. Esse experimento de vocês na LAD, a gente documentou sim no DefesaNet. Para encerrar, não é exatamente uma pergunta, é mais uma reflexão em torno do setor, né? Considerando então o volume e o tipo de dados que os centros de controle e de monitoramento têm acesso, eu queria que o senhor refletisse sobre quais são os limites para gerenciar esses dados. As questões de privacidade, lógico, são muitas vezes controladas pelo Estado, não tanto pelas empresas que fazem a segurança das redes, mas onde que fica esse limite para usar ou não usar a informação e o trato mesmo, esse lado mais humano e às vezes até político da cibersegurança. Eu queria que o senhor refletisse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar bem. Não, isso realmente são temas extremamente atuais, quais a Cudeus, como companhia, tem refletido muito onde tudo isso está indo. Tem um ponto de convergência ou divergência, né? Sobre por um lado, a informatização da sociedade, né? Hoje tudo funciona por computador. Sim. E, por outro lado, essa extrema vulnerabilidade de tudo e qualquer sistema. Hoje, virtualmente qualquer organização, independente de tamanho, com vontade suficiente, consegue invadir quase qualquer coisa. Eu acho que estamos num momento onde o ponto de equilíbrio é muito, muito instável, porque todo mundo depende de redes de comunicação e essas redes parece que não conseguem ser seguras. E tem muitos aspectos a isso, né? Eu acho que tem um aspecto da sociedade inteira que tem que se adaptar. A nível tanto individual, e por mais que esse indivíduo esteja fora, vamos dizer, de âmbito corporativo e grandes cidades, não pode mais ser ignorante hoje da segurança informática. Hoje
todo mundo que tem um pouco de conhecimento se sente obrigado de explicar para aquele tio, para o avô, para o pai, que não Uhum. pode clicar qualquer coisa no e-mail, não pode É acessar verdade. qualquer site. É verdade. É impressionante. Todo mundo tem que ter essa responsabilidade, não? Uhum. Isso tem países que são mais avançados do que outros. Nos chamou a atenção que no Brasil é um país onde o acesso à internet cresceu muito recentemente. Então, tem muitos usuários mais novatos da internet e que não têm essa formação muito bem estabelecida, esse entendimento do que Uhum. a informação não é segura, que um computador conectado é um computador vulnerável e que antes de colocar alguma informação pessoal sensível em algum lugar, tem que pensar. O que Sim. estou fazendo? Onde que eu estou jogando essa informação? Uhum. Porque a gente não sabe mais de quem desconfiar mais. Se é É. do hacker aleatório, de um hacker mal intencionado mais pessoal, do próprio fornecedor do serviço, Uhum. até da mal intenção dele mesmo, né? Ou mesmo duvidar da segurança que ele tem, ou do sério que ele coloca na segurança que vai ter em volta dos meus dados, e Uhum. de governos, não? Governos também têm cada vez mais atuação com isso, Uhum. e que nós desejamos, porque hoje a questão da defesa, um país pode desabilitar a infraestrutura crítica de outro país, se ele realmente quiser, sem nenhum tipo de ação militar convencional. É Sim. só por guerra cibernética. É, E, a definição de guerra cibernética, na verdade, é isso, não é? exatamente. E hoje, quais países realmente são preparados para evoluir com esse cenário? A resposta é que hoje virtualmente nenhum. Todos estão se movimentando e todos têm pelo menos alguma coisa, mas virtualmente nenhum país hoje tem uma organização militar coerente que consegue evoluir com esse cenário que evolui de ano em ano. Uhum. Agora, todos os países estão se movimentando para ter. O Brasil também está fazendo um esforço muito bom, bastante atualizado, em ter um centro de defesa cibernética e todas as Forças Armadas estão criando seus próprios centros de defesa cibernética, mas estão criando. E virtualmente todo o país no mundo está nesse estágio, estão criando. Uhum. Então, hoje a questão até de invasão de privacidade pelos governos, eu acho que é uma questão que ficou bem para trás. Os governos hoje Uhum. são muito mais vítimas dessa situação do que usando para fins preocupantes. Acho que qual seria a última fronteira? Não digo moral, moral até certo ponto, mas a última fronteira seria, então, no caso, o indivíduo, tanto o usuário que coloca seus dados na rede, quanto o analista que está ali naquele centro de controle, ele e, enfim, o grupo em que ele se insere, o órgão para o qual ele trabalha, estão numa posição de poder que eles podem ou não dar um rumo para aquela informação. Então, seriam os indivíduos, então, a última fronteira para lidar melhor com essa realidade das informações soltas por aí. Eu gostei bastante do seu termo última fronteira, porque eu acho que justamente há muito grandes esforços globais hoje para definir o que é essa última fronteira, porque Uhum. essa última fronteira ela é ética. Hoje ela é ética porque ela não é legal ainda, porque essas leis simplesmente não foram formadas, expressadas de forma clara. Não há dúvida que vai ter que ter uma legislação dessa fronteira, porque na verdade, a paralela com o mundo físico é muito grande. No passado, foi importante marcar fronteiras para evitar conflitos. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. A diferença aqui é que é muito mais moral e ético do que uma fronteira geográfica, que, afinal, se essa floresta tem que estar nesse país ou naquele, é uma questão de convenção. Agora, se uma informação pessoal pode ser divulgada ou não, é muito mais moral e ético essa decisão. E hoje há uma grande discussão que é muito interessante, que forma a base do que vai ser o futuro das comunicações. Uhum. Mas realmente é difícil. Quando se põe uma lei, sempre se perde alguma coisa, né? E é difícil, não pode se perder muita liberdade, mas também tem que haver defesa do cidadão.
Uhum. É um debate complicado. Participei aqui de uns fóruns da lei da privacidade no Brasil. É complicado. É um tema que não é simples, né? Ainda mais que o próprio cenário ainda está em movimento. Uhum. Então não é muito fácil. Agora, tem uma dica com a qual todo mundo concorda hoje: não existe mais privacidade. Hoje não existe mais privacidade. O Ah. número até de câmeras que tem na rua, tudo isso é informação gravada. Qualquer coisa que se faz hoje num lugar público, Uhum. não é privado. Sim, sim. A gente fala da internet, mas nas redes como um todo, nesse espaço virtual, nessa cybercultura que se criou, as pessoas não querem perder espaço, não querem perder privilégios que elas imaginam que tenham, mas a partir do momento que coisas do mundo real, como guerra, ameaça e perigos, começam a ser transplantadas para esse mundo virtual, é preciso, sim, pelo menos começar a refletir sobre como estabelecer alguns parâmetros. Então, eu achei importante a gente fechar com essa reflexão. Ok, isso eu que agradeço pelo tempo, pelo interesse. É um assunto realmente fascinante. Sim, é fascinante. Muito obrigada, senhor Thierry Martin. Eu sou a Nicole, editora do DefesaNet. Conversei aqui com o Thierry Martin, da Kudelski Security. E até a próxima. Muito obrigada mais uma vez.